Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jalebi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela SAPEAD. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, ou Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos na lição 5, que tem por título O Deus Filho. E o texto áureo: Este é meu Filho amado e em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. E a verdade prática: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A introdução dessa lição, vamos estar falando da transfiguração, um evento que foi revelatório da glória de Deus Filho. E esse episódio não foi um mero espetáculo visual, mas a manifestação teofânica que confirma a divindade, centralidade e missão redentora de Jesus Cristo. Enquanto o batismo inaugurou seu ministério público, a aprovação divina, a transfiguração valida a sua identidade como Deus encarnado diante de testemunhas que enfrentariam martírios por esta verdade. A transfiguração serve como parte, ou melhor, como ponte hermenêutica entre a humilhação da encarnação e a exaltação da ressurreição, oferecendo um vislumbre antecipado da glória escatológica do Filho, conforme está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, que diz: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o primeiro tópico é a divindade do Filho. E o primeiro subtópico, vamos estar falando da concepção virginal de Jesus. A Trindade operou conjuntamente nesse evento. O Pai aqui enviou o anjo e planejou a redenção. O Espírito Santo realizou concepção miraculosa e o Filho se encarnou voluntariamente. Aqui nós vemos a Maria, conforme ela foi escolhida, não por mérito próprio, mas pela graça soberana de Deus, tornando o vaso humano através do qual o divino entraria na história humana. E a expressão aqui, sombra do Altíssimo, conforme está no texto, quer dizer, episkiozou em grego, e aqui nós vemos que conecta-se com esquinar, quer dizer, que enchia o tabernáculo, indicando que Maria temporariamente se tornou tabernáculo vivo de Deus, conforme está em 1 João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E já no segundo subtópico, a deidade absoluta do Filho. Aqui o Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade, o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância do Pai. Esta afirmação derrota todas as heresias cristológicas. A deidade absoluta de Cristo não é construção teológica posterior, mas verdade revelada progressivamente nas Escrituras. A declaração diretas de divindade, Jesus afirmou inequivocamente, conforme está em João 10, 30, que ele diz: eu e Pai somos um. O verbo somos está no plural, preservando a distinção de pessoa, mas um está no neutro, singular, afirmando a unidade de essência. E aqui os judeus compreenderam perfeitamente que Jesus reivindicava divindade, razão pela qual tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. Jesus recebeu a adoração que pertence exclusivamente a Deus, conforme está em Mateus 14, versículo 33, que diz assim: então aproximaram-se
os, os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se fosse apenas homem, ou anjo, teria recusado a adoração, como Paulo e Barnabé fizeram, lá, conforme está em Atos 14, versículos 14 e 15. Somente Deus pode perdoar pecado, porque todo pecado é primeiramente contra Ele. Jesus perdoou pecados com autoridade própria, no caso aqui em Mateus capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Levando os escribas a acusá-lo de blasfêmia, pois reconhecia que esta prerrogativa pertencia unicamente a Deus. No Novo Testamento, aplica a Jesus título exclusivo de Javé. No Antigo Testamento, ele é chamado o primeiro e o último, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e depois capítulo 22, versículo 13. Comparar também com Isaías 44, versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Jesus criou todas as coisas, conforme está em João, capítulo 1, versículo 3, e Colossenses 1, 16. E mais, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Sustenta o universo. Hebreus 1, 3. E também ressuscitou os mortos, controlou a natureza, ressuscitou a si mesmo, conforme João 10, 18. E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo eu dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Já no subtópico 3, os atributos divinos de Jesus. Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Examinaremos 7 atributos com evidência bíblica. Primeiro atributo, a eternidade. Jesus declarou, conforme está em João 8, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou, aqui no ego, em grego, está em grego, então é o nome divino revelado a Moisés na sarça ardente, conforme está em Êxodo 3,14. Jesus não disse eu era antes de Abraão, mas diz eu sou, afirmando a existência eterna, sem começo e nem fim. E o segundo atributo, aqui fala da onipresença. Jesus prometeu, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui e tem outra. Estar com todos os crentes em todos os lugares, simultaneamente, é atributo exclusivo de Deus. E vamos aqui também o terceiro atributo, a onisciência. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas, conforme tem em Lucas 6, 8. Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e põe-te aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Aqui nós vemos Pedro confessou, conforme tem João 21, 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: mas ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Então aqui é outra forma. Então aqui nós vemos aqui o quarto atributo, a onipotência. Jesus afirmou, e chegando-se, Jesus falou lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Apocalipse também descreve como diz: eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos aqui o quinto atributo, a imutabilidade. E aqui nós vemos o escritor de Hebreus declara
Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Sua natureza divina não sofre alteração, mudança ou desenvolvimento. E aí o sexto atributo, a santidade absoluta. O anjo declarou, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus desafiou, João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado? Então aqui, e se vos digo a verdade, por que não credes? Então nós vemos aqui, esse é o sexto atributo, a santidade absoluta. E o sétimo atributo, podemos falar aqui sobre a autoexistência. Jesus possui vida em si mesmo, porque, conforme está lá em João, capítulo 5, 26, que diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele não depende de nada externo para existir, característica exclusiva de Deus. Agora, negar qualquer destes atributos destrói o Evangelho, porque somente alguém plenamente Deus poderia ser sacrifício infinitamente suficiente pelos pecados da humanidade. Glória a Deus. No segundo tópico, já fala da acentralidade de Deus Filho. Em seguida, o primeiro tópico, a glória sobrenatural de Jesus. Na transfiguração, não foi ilusão ótica, nem experiência mística, subjetiva, mas a revelação objetiva da glória divina de Cristo. Quatro aspectos caracterizam esta manifestação. Primeiro aspecto, a transformação facial. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol, conforme tem em Mateus 17,2. E esta descrição conecta-se com a visão de Daniel sobre o ancião de dias, em Daniel 7,9. E antecipa a descrição de Cristo glorificado em Apocalipse 1,16. E aqui nós vemos também o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Aqui nós vemos Moisés ter o rosto resplandecente após encontrar com Deus no Sinai. Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. Mas agora era repetida, não inerente. Jesus manifestou glória própria, procedente de sua divindade essencial. E o segundo aspecto, veste resplandecente. Suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17,2. E Marcos acrescenta, Marcos 9,3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca como na neve, tais qual como nenhum levandeiro sobre a terra as poderia branquear. Esta brancura sobrenatural simboliza a pureza e a glória divina. E o terceiro aspecto, também que nós vemos aqui, a manifestação controlada. Jesus não perdeu controle sobre a transfiguração. Ele escolheu manifestar temporariamente sua glória, demonstrando o domínio completo sobre sua revelação. Isso difere radicalmente de êxtase místico, onde a pessoa perde a consciência ou o controle. E o quarto aspecto, testemunhas escolhidas. Pedro, Tiago e João foram selecionados para testemunhar este evento que validaria sua pregação futura. Em 2 Pedro 1,16 a 18, que diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas e artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então a transfiguração prova que a encarnação não diminuiu a divindade de Cristo, apenas revelou, no caso, temporariamente. Então, quando o véu foi removido momentaneamente, e a glória essencial brilhou com intensidade que os discípulos jamais esqueceriam. Essas experiências os preparou para o escândalo da cruz, assegurando-lhe que
aquele crucificado era verdadeiramente o Deus encarnado. E já no segundo subtópico, o testemunho da lei e dos profetas. Aqui nós vemos uma aparição de Moisés e Elias. Não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Esta aparição valida Cristo como cumprimento de toda a revelação anterior. A presença de Moisés e Elias carrega 5 significados teológicos profundos. Primeiro, significado, no caso aqui, é a continuidade da revelação. Moisés representa a Torá, a lei, e Elias, o profeta. Junto simboliza toda a revelação veterotestamentária. Sua aparição confirma que o Antigo Testamento não foi abolido, mas cumprido em Cristo. Não, em Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E segundo significado, nós vemos aqui a convergência escriturística. Toda a escritura converge em Cristo. Jesus declarou, conforme em Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava ali que dele se achava em todas as escrituras. A lei aponta tipologicamente para Cristo através dos sacrifícios do tabernáculo, das festas, e os profetas aqui predisseram sua vinda, no caso, e o sofrimento e a glória. Isaías 53 é o texto, e também vemos lá em Daniel 9, 24 e 27. E o terceiro significado, vamos estar falando aqui da provação celestial. Aqui nós vemos Moisés e Elias, maiores figuras do Antigo Testamento, aparece conversando com Jesus, indicando a aprovação e a submissão. Lucas revela o tema da conversa. Tem Lucas 9, 31. Os quais apareceram com a glória e falavam de sua morte, o qual havia de cumprir em Jerusalém. E eles discutiam o êxodo, morte de Jesus, conectando-se à libertação do Egito com a libertação do pecado. O quarto significado, nós vemos aqui a superioridade de Cristo. Embora Moisés e Elias sejam venerados, eles desaparecem, permanecendo apenas Jesus. E aqui nós vemos que este detalhe enfatiza que Cristo transcende todas as figuras anteriores. Ele não é outro profeta da sucessão, mas o profeta definitivo. Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E aqui nós vemos aqui o quarto significado, nós vemos aqui a testemunha da ressurreição. Moisés morreu e foi sepultado, e Elias foi arrebatado, sem ver a morte. 2 Reis 2,11. Ambos apareceram glorificados, confirmando a vida após a morte, prenunciando a ressurreição e de que Cristo traria. A presença deles em estado glorificado fortaleceu os discípulos para enfrentar a morte iminente de Jesus, sabendo que a morte não seria o fim. E a lei e os profetas não foram substituídos, mas cumpridos. Cristo é a realidade que as sombras veterotestamentárias prefiguram, conforme tem em Colossenses 2,17, que diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui nós vamos aqui no terceiro subtópico, a aprovação divina do Pai. E aqui nós vemos que a voz vinda da nuvem, aqui o símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. E esta repetição divina estabelece no caso aqui, a autoridade absoluta do Filho. A declaração tripartida do Pai contém 3 afirmações teológicas cruciais. Nós vemos aqui a primeira
diz, este é meu filho amado. O artigo definido, ou no grego, ou, identifica Jesus como único, não um filho entre muitos. A palavra amado, agapetos, em grego, significa único amado, ou amado exclusivamente. Então, esta expressão conecta-se aqui em Gênesis 22:2, quando Deus ordenou a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E aqui nós vemos, assim como Isaque era filho único e amado de Abraão, Jesus é o filho único amado do Pai. A filiação divina de Cristo não é adotiva nem metafórica, mas ontológica. Ele é filho por natureza desde a eternidade. E aqui a segunda afirmação, em quem me comprazo. O verbo grego é o dokeisa, significa tenho prazer, aprovo completamente, deleito-me. O Pai manifesta satisfação total com o Filho. Esta aprovação fundamenta-se na obediência perfeita de Cristo e prefigura sua obra redentora. Isaías profetizou sobre o servo do Senhor, Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, e o meu eleito, em quem se apraz minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. O prazer do Pai no Filho garante que o sacrifício de Cristo seria aceito como propiciação suficiente. E aqui a terceira afirmação, escutai-o. Este imperativo presente ativo significa continue ouvindo sempre. Não é sugestão, mas a ordem divina. O comando cumpre, o profeta, o comando no caso aqui, cumpre, e o profeta mosaica. Então aqui vem o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Pedro aplicou esta profecia diretamente a Cristo, em Atos 3:22 e 23, porque Moisés disse aos pais. Então aqui o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. A voz do Pai estabelece hierarquia revelacional. No caso, como Cristo está acima de Moisés, lei, e Elias e profeta, enquanto Moisés e Elias falaram a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, em João 1:1. A revelação mosaica e profética era parcial e progressiva, mas Cristo é a revelação plena e final. Hebreus 1:1-2. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, e aos pais pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Ignorar o Filho e desobedecer seus mandamentos relativizar suas palavras, constitui rebelião direta contra Deus, Pai. O cristianismo nominal que professa Cristo verbalmente, mas ignora os seus ensinos, contradiz fundamentalmente com o mando fraterno e, conforme diz aqui, escutai-o. Vamos para o terceiro tópico, missão redentora do Filho, e em seguida o Filho como revelação suprema, que a Escritura aqui deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. 3 razões estabelece Cristo como revelação suprema e final. Primeira razão, superioridade cristológica sobre a revelação anterior. O escritor aqui aos Hebreus contrasta metodicamente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nós, nesses últimos dias, pelo Filho. E então nós vemos que a revelação veterotestamentária era muitas vezes
no caso aqui fragmentada, parcial, de muitas maneiras, diversos métodos de visões, sonhos, teofania, mas a revelação em Cristo é singular, completa e definitiva. Ele não trouxe de Deus, ele é a mensagem encarnada. E a segunda razão é plenitude da revelação divina. Paulo declara em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude significa totalidade absoluta, nada falta. Jesus não revelou aspecto de Deus, ele revelou todo Deus que pode ser conhecido. Quando Filipe pediu, Senhor, mostra-nos ao Pai, Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos ao Pai. Ver Jesus é ver Deus perfeitamente revelado. E a terceira razão, autoridade profética final. O comando, escutai-o, posiciona Jesus acima de todos os profetas. Moisés predisse, no caso aqui, como tu e porém as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo que se lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, e eu requerirei dele. Rejeitar Cristo é rejeitar Deus diretamente. Jesus é superior aos anjos, o superior a Moisés, porque ele é tido como digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daquele que edificou, superior ao sacerdote levítico, superior ao sacrifício de animais. Ele é a realidade que toda sombra prefigura. Buscar revelação adicional através de experiência mística, profecia extrabíblica ou tradições humanas que contradizem Cristo é apostasia. Então a revelação está completa em Cristo, registrada nas Escrituras inspiradas. Qualquer revelação que contradiga Cristo deve ser rejeitada. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Está lá em Colossenses 1, versículo 8 e 9. Segundo subtópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Aqui nós vemos essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. 5 fundamentos bíblicos estabelecem esta exclusividade. Aqui nós vemos que, primeiro, o único nome Salvador. Pedro declarou corajosamente diante do Sinédrio, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta exclusividade não é intolerância religiosa, mas realidade teológica. Somente alguém plenamente Deus e plenamente homem poderia reconciliar Deus e a humanidade. Segundo fundamento, o único mediador aqui qualificado, no caso aqui, Paulo afirma categoricamente, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. E a função mediadora exige qualificação, no caso aqui a única, e ser Deus para representar adequadamente Deus é ser homem para representar adequadamente a humanidade. Nenhum anjo, profeta, santo ou criatura possui esta dupla natureza, exceto Cristo. E o terceiro fundamento, único sacrifício eficaz. O sistema sacrificial veterotestamentário era temporário e prefigurava o sacrifício definitivo de Cristo, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Cristo ofereceu a si mesmo uma vez, então aqui de uma vez por toda, não, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
seu sacrifício possui valor infinito, porque ele é Deus, homem, sem pecado. E o quarto fundamento, aqui podemos estar destacando, o único caminho ao Pai. Jesus declarou ambiguidade, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O artigo definido o grego enfatiza exclusividade, não um caminho entre vários, mas um único caminho. Esta afirmação destrói o pluralismo religioso que ensina múltiplos caminhos para Deus. Aqui nós vemos aqui já o quinto fundamento, única fé salvadora. Paulo escreve: um só Senhor, um só fé, um só batismo. A fé salvadora não é genérica, mas específica. Fé em Cristo crucificado e ressurreto. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a exclusividade de Cristo ofende a mentalidade pluralista, contemporânea, mas constitui essência do Evangelho. Então aqui negar esta exclusividade não é demonstrar tolerância, mas apostasia que destrói o fundamento da salvação. Aqui a transfiguração culmina com ninguém viram senão a Jesus. Declaração que elimina que todas as alternativas soterológicas. Moisés desapareceu e Elias desapareceu e permaneceu unicamente o Cristo, porque somente ele salva. E o terceiro subtópico, aqui vamos estar falando do aprendizado pela experiência. Aqui nós vemos a revelação da glória de Cristo ressurreto. Foi também um evento pedagógico para os discípulos. Deus utiliza a experiência para fortalecer seus servos para a aprovação futura. A transfiguração trouxe 5 propósitos pedagógicos essenciais. Primeiro, propósito: preparação para o escândalo da cruz. 6 dias antes Jesus pedisse a sua morte. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos seus anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Segundo propósito, confirmação da ressurreição futura. Ver Jesus glorificado, antecipadamente assegurou os discípulos que a morte não o reteria. Agora manifestada na transfiguração seria permanente após a ressurreição. E esta experiência tornou-se a evidência que sustentou a pregação apostólica, conforme está 2 Pedro 1,16 ao 18, porque não vos fizemos a saber virtude e vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Terceiro propósito, fundamentação da esperança escatológica. A transfiguração ofereceu o vislumbre do reino vindouro, mencionado em Mateus 16, 28. Pedro conectou esse evento com a segunda vinda, e aqui nós vemos, que foi parte da 2 Pedro 1, 19, que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atento como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e estrela da alva apareça em vosso coração. E o quarto propósito aqui nós vemos o fortalecimento para o martírio. Aqui nós vemos que todos os 3 discípulos enfrentariam a perseguição. Tiago seria o primeiro apóstolo martirizado, João exilado em Pátimo, Pedro crucificado. A memória da transfiguração fortaleceu para permanecer fiéis até a morte, sabendo que a glória futura excede infinitamente o sofrimento presente. Aí, conforme está em Romanos 8, 18, diz: porque para mim tem por certo as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aqui, no quinto propósito, a instrução sobre a prioridade espirituais. Pedro queria construir 3 tendas, equiparando Jesus com Moisés e Elias. A voz do Pai corrigiu este erro, estabelecendo a supremacia absoluta de Cristo.
A experiência ensinou que a adoração genuína centraliza-se exclusivamente em Cristo, não em figuras religiosas secundárias. Já para concluirmos, só para dizer que a doutrina de Deus, no caso aqui, como fala do Filho, Deus Filho, estabelece o fundamento inabalável da fé cristã. Confessar Jesus como Deus encarnado, a revelação suprema, é o único Salvador, não é opcional, mas essencial para a salvação. Adoremos, obedeçamos e proclamemos Cristo como Senhor absoluto de nossa vida e o único caminho ao Pai. Então, aqueles que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, ele está equivocado, porque Jesus não tem outros caminhos para chegar até a Cristo, ou melhor, para chegar a Deus. Que Jesus Cristo, que ele diz em João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa é uma afirmativa, é o Cristo, é o Filho de Deus, Deus Filho. Aqui nós vemos que nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade, aqui nós vemos que Jesus, Deus Filho, como Filho, que Ele e o Pai somos um. Então, fica esse estudo, dessa lição, que nós acabamos de aprender, e aqui nós vemos que essa é a pura verdade, pura realidade. Então, precisamos cada vez mais nos aprofundar no estudo da palavra para que possamos não ser levados pelos ventos de doutrina. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos, até a próxima, assim, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.